Eu não brinco com isso, não. Ó, Alice Mourão, nossa repórter do Corujão, a Corujita, mandou uma mensagem aqui. Alice, ó, Alição, hein? Michel foge, olha só, ele não deixa a gente falar dele, não. Atira pra todo lado, depois não quer que a gente fale, não. Para, garoto! Alice Mourão tá dizendo assim, Michel, à noite é cada policial ruim, mas ela respeita também, tá? Alice é muito respeitadora. Verdade. Ela fica postando coisa dos cachorrinhos, mas a gente tá de olho. Para, Ana, para, Pedro, beijo, tchau. E você gosta do Fernando? Não gosta? Eu sei que tu gosta. Gosta ou não gosta? Eu sei que gosta. Ó, o Balão Geral de hoje fica por aqui. Amanhã eu tô de volta. Um beijo! Fica agora com ela, Robertinha maravilhosa. Beijo, meu amigo. E você de casa, fica comigo, como bem disse o Michel, porque a gente já segue agora aqui com Fala Espírito Santo. Foi condenado a 37 anos de prisão o homem acusado de matar a ex-noiva, gente, a advogada Gabriela Silva de Jesus. O amigo dele, que também participou do crime, foi condenado a 30 anos e 8 meses. Pela internet, eu vou conversar agora com o seu Francisco, que é o pai da Gabriela. Inclusive, ele já participou aqui com a gente no Fala Espírito Santo. Seu Francisco, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente, com os nossos telespectadores. Queria que você contasse pra gente, inicialmente, desse sentimento, né? Depois de 5 anos esperando por esse momento, qual é o sentimento da família? Boa tarde, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar esclarecendo. A pergunta que você fez Qual foi a pergunta mesmo que você me fez? Depois de 5 anos, aguardando esse julgamento, que a gente imagina o quanto isso é uma eternidade para a família. E finalmente aconteceu. Qual é o sentimento? É difícil até explicar, né? Como está sendo para a família, como foi para a família. É muito ruim, né? Uma sensação terrível. Esse tempo todo aí, esperamos 5 anos para esse julgamento ser realizado, e foi realizado sim agora, né? Só que eu esperava mais da justiça, esperava mais condenação, e a quantidade da sentença eu achei que deveria ser maior um pouco pelo total de crimes que foram cometidos, certo? E a gente vive só, a angústia continua, não 100%, né? Mas ainda a tristeza, a lembrança, a saudade continua ainda na gente, né? Qual foi o momento mais difícil desse julgamento, né? Desse momento todo? Mas antes de responder, só queria pedir que o senhor afastasse um pouquinho da tela do celular, que a gente está sem... Isso, agora sim, agora ficou melhor pra gente. Qual foi o momento mais difícil desse julgamento para o senhor? O momento mais difícil é você estar perto ali dos assassinos, os assassinos que tiraram a vida da sua filha, né, da minha filha. E eu vi ali, né, promotora, eu vi advogado falando do caso, mostrando, né, as imagens do corpo da menina, essas coisas tudo. Isso é muito ruim, muito difícil, é muito sofrimento para uma família, muito sofrimento para a gente. Teve algum momento que o senhor chegou a se emocionar? Eu, graças a Deus, tenho pedido muito a Deus força para poder enfrentar essa batalha, que eu venho nessa batalha há muito tempo, né? E o advogado também. E eu tenho me preparado para isso, entendeu? Apesar de ser uma coisa muito difícil, eu tenho me preparado muito. Deus tem me dado muita força para mim se manter sempre firme. Mas teve um momento que eu me emocionei, sim. A defesa deles, né, o advogado de defesa dos condenados, disse que vai recorrer até mesmo com a intenção, existe uma tentativa por parte deles de tentar anular esse julgamento. Como é que o senhor recebeu essa informação? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que, ele aí, no caso, nesse caso aí, seria mais meu advogado, né? Ele vai tentar, né? É o papel dele, mas com a fé em Deus não vai conseguir nada, não. E já que o senhor também já externou uma indignação com o tempo de pena, né, de 37 anos para ele e 30 anos e 8 meses para o colega que ajudou nos trâmites, infelizmente, aí do crime, né? Já que o senhor já externou essa indignação, o que o senhor pretende fazer a partir de agora? O que a família também vai tentar? Nós, na família, estamos aguardando, já esperamos por 5 anos pela justiça. E agora está na mão do nosso advogado. Se ele tentar recorrer,
Qualquer coisa nós temos que aguardar, né? Aguardar o que vai acontecer, entendeu? É isso. O senhor já disse aqui com a gente, né, de outras vezes que o senhor já participou, que não interferia no relacionamento dela. Mas pelos momentos que vocês viveram juntos, como que era? Quais eram as características desse relacionamento? No caso meu, dele, mais ela? Sim, como que o senhor, como pai, observava esse relacionamento da Gabriela? Ela na verdade, como ela não gostava de envolver os pais, ela sempre não falava tudo, falava algumas coisas, né? Ela não comentava tudo que se passava, a gente tinha uma ideia mais ou menos. Eu sempre percebi que ele não era um rapaz para ela, não era merecedor de uma menina trabalhadeira, uma menina que lutou, venceu, se formou, e ele não merecia uma menina igual aquela, porque era um cara que não queria nada, na verdade não queria nada com a vida, não queria nada com o estudo, só vivia trancando lá, né, a faculdade, e é isso. Eu não via, eu sabia que era um relacionamento que não daria certo, que ele não é uma pessoa normal, por várias situações que eu vi da parte dele. O senhor percebia até mesmo atitudes agressivas dele com a sua filha? Não, até que eu não percebia porque ela não falava, ela não comentava sobre isso. Eu cheguei a ouvir algumas vezes, através de terceiro, amigos dela, e amigas, que ele era muito possessivo e que discutiam muito, mas eu mesmo nunca tive a oportunidade de... Só uma vez só que nós fizemos uma viagem para o Rio, né? Ele foi com a gente, lá ele fez uma ignorância, queria vir embora 3 horas da manhã, queria largar a casa da minha sobrinha lá embora. Só essa vez que eu pude estar presente na atitude dele. As outras vezes, não percebia nada, não. E qual é o conselho que o senhor, como pai, deixa para outras famílias que estão agora acompanhando o programa, que a gente sabe, infelizmente, né, a gente não consegue de imediato imaginar que aquele possível namorado, né, aquele namorado da filha, ou então até mesmo, né, aquela outra pessoa, o companheiro da filha, possa apresentar essas características. Qual o conselho que o senhor deixa para as famílias que estão agora acompanhando o programa, seu Francisco? O conselho que eu deixo é que geralmente o filho, quando já toma a sua idade, dificilmente obedece os pais, né? Mas aos jovens, às moças, que elas se preocupem mais com estudar, primeiro se formar, entendeu? Esquecer esse negócio de namorado. Depois que se formar, então, escolha bem, procura descobrir quem é a pessoa, quem é a família, entendeu? Porque se for um bom filho, né? Vai ser um bom pai. Então ela tem que fazer um levantamento, não ir pegando de qualquer maneira, porque tem muita porcaria aí no mundo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente, seu Francisco. E mais uma vez a gente estende os nossos sentimentos, né? Porque é uma dor irreparável. Embora eles já tenham sido condenados e a gente espera que, de fato, a justiça, né, cumpra com o seu papel também na condenação, né, na efetivação da prisão deles. E que, ao mesmo tempo, a gente também sabe que a maior condenação quem pega é a família, né? Porque a Gabriela, infelizmente, a gente sabe que ela não está mais aqui, né? Isso que eu acho que é a maior dor que o senhor enfrenta, né? É verdade, porque mesmo com a condenação, né? A gente tem um pouco de conforto, mas continua ainda aquela angústia, aquela tristeza, porque a gente sabe que não vai voltar mais, né? Aqueles 2 mau elementos, eles determinaram para minha filha a pena de morte, né? Pena de morte que a lei nossa aqui no Brasil diz que não existe pena de morte. Mas não existe, como eu já disse para outros reportagens aí, não existe pena de morte para vagabundo, para quem não presta. Mas para o cidadão direito, pai de família, pessoas boas, tem pena de morte sim, porque elas são mortas e não volta mais, as pessoas vão presas aí, os vagabundos vão presos e logo tá na rua. Cumpre uma pequena pena lá, tem um monte de programação de penas, um monte de recursos, né? Que a nossa lei brasileira vergonhosa, elas dão e acaba estando na rua. E morto mesmo é quem foi, e não volta mais. Tá certo.
se mantenha firme na fé, viu, seu Francisco? Forte, assim como o senhor se demonstrou agora aqui nessa entrevista. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Fala Espírito Santo. Tá bom, então, eu que agradeço. Fica com Deus. Você também, seu Francisco, o senhor também. E agora a gente vai repercutir aqui no nosso estúdio, né, o resultado desse julgamento. Aqui eu recebo a psicóloga Letícia Santana. Obrigada, Letícia, pela sua participação. Advogado criminalista Ciderson Vitorino, também muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Ciderson, a gente viu ali, né, 5 anos. Eu lembro como se fosse ontem o seu Francisco sentado aqui com a gente no Fala Espírito Santo, só falando da angústia dele, do desespero da família, desse julgamento que nunca acontecia. Para a família foi uma eternidade, 5 anos, mas para a nossa justiça foi até considerado rápido, Ciderson? Boa tarde, Boa Roberta. tarde. Não tem como não se solidarizar com o seu Francisco, o que aconteceu com ele, a perda dele. Para ele, o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa boa tarde. Agradecendo pelo convite de estar aqui. O comentário é no seguinte sentido: o nosso sistema judiciário precisa ser revisto urgentemente. Uma quantidade quase que infinita de recursos processuais que fazem com que os processos sejam atrapalhados, procrastinados, jogados para frente, que faz com que um crime demore 5 anos para ir ao tribunal do júri. Agora o juiz deu a sentença, ainda cabe uma infinidade de recursos depois dessa sentença, apelações, embargos de declarações, agravos daqui, agravos de lá. Isso tudo precisa ser revisto de forma urgente, sob pena de não darmos conta de dar uma resposta para a sociedade daqueles crimes que chegam ao Poder Judiciário. A situação é essa. Esses recursos que você disse agora para a gente, isso ainda pode se arrastar por quantos anos? Isso pode levar quanto tempo ainda? Difícil precisar a quantidade de tempo que ainda vai caminhar esse processo para que ele chegue ao seu telos, ao seu final. Mas ocorre que existe, e é de índole processual, lei, o Código de Processo Penal prevê uma série de recursos que ainda podem ser impetrados tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público e também pelo assistente de acusação. De cara já cabe aí um embargo de declaração contra a sentença, depois cabe uma apelação contra a sentença, indo para o tribunal. No tribunal tem mais uma infinidade de recursos, embargos, agravos regimentais e recursos especiais para o STJ, recurso extraordinário para o STF e mais uma série de recursos também nessas cortes de Brasília. Então é quase que incontável o número de recursos que ainda está à disposição das partes processuais para que esse processo não chegue ao fim. Enquanto isso, como é que fica o sentimento da família? É a pergunta que a gente se faz, né, Letícia? A todo instante, porque o primeiro sofrimento, acho que o maior de todos, que a gente não consegue nem se colocar no lugar dele, pensar na perda da filha de forma tão cruel e ainda por cima um julgamento que ele, né, como pai, diante de toda a sequência de tudo que foi planejado para a morte da filha, pensar nessa crueldade e ainda ver essa possibilidade de recursos. É uma dor que acho que não deve ter fim, né, Letícia? Realmente é muita dor, principalmente quando se trata de um algoz que conviveu no âmbito da sua família, né? Então eu imagino assim quantos sentimentos estão por trás também dessa dor. Muitas vezes até um sentimento de culpa, de poder ter feito algo que fosse evitar o acontecimento, enfim. Então quando a gente repercute o caso da Gabriela e reflete sobre tantos outros casos, a gente percebe quanto é um crime que não tem uma identidade, uma faixa etária, uma condição financeira, é atravessado por toda a sociedade. Então, que importante nós estarmos aqui mais uma vez debatendo esse assunto, né, Roberta? Olha, Ciderson, então, vamos lá, 37 anos de prisão pegou o autor, né, o ex-noivo dela, se eu não me engano, se não me falha a memória, o nome dele é Rogério, e o Alexandre, que é o amigo, gente, 30 anos e 7 meses. O pai bem externou a indignação com o tempo de pena e, por outro lado, os advogados de defesa dos condenados vão entrar com recurso tentando até mesmo anular esse julgamento. Qual é a possibilidade disso acontecer? É gigantesca a possibilidade de se anular um julgamento. Existem alguns ritos dentro do tribunal do júri que precisam ser respeitados. Aí, como os jurados não podem se comunicar entre si, é uma das questões. Então, se houve uma comunicação entre os jurados, é motivo de nulidade
zera tudo e começa tudo de novo. Se alguma prova deixou de ser valorada, zera tudo, faz tudo de novo. Se alguma situação pontual que deveria ter sido respeitada ao curso da instrução